Oi, eu sou a Nanda e eu sou cansada. Bem, esse aqui é mais um Desenho Fala e dessa vez a releitura ela vai ser uma obra do Edvard Munch. Não sei, esse cara aí. Ele fez uma obra chamada Melancolia de 1894, que eu achei muito interessante e pode ser que ela transmita meio que a vibe do vídeo de hoje. E só lembrando que isso aqui vai ser apenas uma releitura, então o objetivo dela não é ficar igual, idêntico à obra, e sim é só uma nova representação dessa obra que ela já existe. E eu acho que a obra ela é bem legal e condiz bastante com a temática desse vídeo. Mas sem mais enrolação, vamos lá. Esse vídeo aqui ele sequer estava na minha lista de ideias de vídeos, mas como essa semana eu tô literalmente vivendo isso nesse exato momento, eu achei que seria interessante poder fazer ele agora, porque acho que nada melhor do que a gente gravar um vídeo falando exatamente o que a gente tá passando nesse momento. E tudo isso começou porque há alguns dias atrás, talvez há 2 ou 3 dias atrás, talvez eu tenha exagerado um pouco demais durante os meus estudos e eu não tenha percebido, ou então eu fiz alguma coisa que sobrecarregou a minha cabeça e agora eu estou sentindo uma sobrecarga insana na minha cabeça. E agora a sensação que eu tenho estudando é parecida com aquele momento em que você tá tentando baixar um jogo ou você tá tentando fazer qualquer coisa e o seu celular ele tá com a memória cheia e você não consegue fazer mais nada. Então agora, tudo que eu tento fazer relacionado a estudos eu não consigo fazer no mesmo desempenho que eu conseguia fazer nos outros dias atrás. E passar por isso é muito complicado porque eu não sei qual é a realidade de vocês, mas eu literalmente só estudo. E a sensação de estar cansada, principalmente mentalmente, pra mim é uma sensação muito estranha. Então chegou um ponto que eu não consigo fazer mais nada. E isso chega a transformar essa sensação de não conseguir mais estudar porque eu bato o olho numa questão e parece que eu tô lendo grego, me deixa muito frustrada de certa forma, porque eu sinto que isso não deveria acontecer porque eu sequer faço tanto esforço físico assim. E de alguma forma, eu tenho na minha cabeça que cansaço mental deve ser provavelmente bem pior do que cansaço físico, porque o cansaço físico, pelo menos você deita na sua cama, se joga em algum lugar tranquilo, deita, descansa e é isso. Recuperou, tá novo em folha. Mas descansar mentalmente, principalmente se você só estuda, se você só faz uma coisa e que teoricamente era pra ser simples e que não era pra ser tão cansativo assim, é um negócio muito diferente porque tu sente uma culpa. Não sei se é com todo mundo, mas pelo menos comigo eu sinto. Porque eu simplesmente já tenho a sensação de que se eu só estudo, eu tenho que usar todos os meus horários de estudo da melhor forma possível e no melhor desempenho possível também. Principalmente porque eu não quero ficar, entre aspas, para trás. Então eu sempre tenho que estar dando o meu melhor. E nem sempre quando eu tô perto de chegar no meu cansaço mental de verdade, eu tô percebendo que eu estou indo muito além das minhas capacidades e em algum momento eu vou pifar. Às vezes eu percebo, às vezes não, e dessa vez eu não percebi. Então você vai continuando a estudar, você vai continuando fazendo suas coisas da forma desenfreada, na maior intensidade possível, e chega uma hora que se você não descansa, o seu corpo ele vai descansar por você. E aí vai ser pior. E aí ele vai te fazer ser obrigado a descansar, porque o teu corpo ele já não tá mais aguentando mais. E eu acho que eu quase cheguei nesse ponto, e antes que eu chegasse nesse estágio final, felizmente hoje em dia eu consigo saber quando que a minha cabeça ela não tá mais tancando mais a minha rotina de estudos. E isso é uma coisa muito importante que vocês precisam ter, é que apesar de todos os esforços que vocês façam no dia a dia de vocês, descansar também é importante. E a gente só aprende isso quando a gente mesmo percebe que tá com a cabeça toda quebrada e precisa realmente ter um descanso para poder continuar os seus afazeres de uma forma mais renovada, melhor. Não é à toa que as férias elas servem para isso. E por isso, essa semana eu tô tentando deixar minha rotina de estudos mais leve. Pelo menos pelos próximos dias, até eu conseguir ver que eu tô suportando de novo voltar aos meus estudos e a minha rotina normal. Até provavelmente em algum momento a minha cabeça parar de tancar a rotina e eu voltar pra esse loop infinito de novo. Mas uma coisa que eu posso indicar pra vocês e recomendar bastante é que vocês percebam os sinais que o corpo de vocês falam, porque o corpo ele fala. E principalmente eu aprendi a saber quando que meu corpo ele não tá mais aguentando continuar nessa rotina de ficar estudando sem parar, porque eu começo a ficar muito distraída nas coisas e às vezes eu sequer consigo falar direito. A
frase ela fica formulada na minha cabeça, mas na hora de pronunciar, sai um desastre. E aí é nessa hora que eu começo a pensar, talvez eu esteja começando a me cansar aqui mentalmente. Talvez eu esteja me sobrecarregando. E aí, muito além disso, eu também, qualquer questão que eu vou começar a ver, parece que eu tô lendo em grego e eu não consigo entender nada. E o meu raciocínio, ele parece que ele não tá mais funcionando, não tá mais maquinando como deveria. Isso sem contar que eu fico mais distraída que o normal. E olha que eu sou muito distraída. Essas são algumas formas que eu acabei aprendendo ao longo do tempo de como meu corpo ele fala comigo quando ele tá querendo um pouquinho de férias, um pouquinho de momentos de moleza, né? Mamão com açúcar, né? Da minha rotina. E se eu não fizer isso, aí ele quebra de verdade, né? Aí ele me obriga a parar de estudar totalmente. Isso aconteceu uma vez e não foi nada legal. Então sempre que eu percebo que eu realmente tô me cansando, eu já começo a pensar imediatamente o que é que eu posso fazer pra poder melhorar. E eu acho que isso é uma coisa que vocês também precisam ter. Uma coisa muito importante também que eu já abordei em outros vídeos, principalmente o vídeo de hobby, é que o hobby ele também serve pra você poder descansar a sua cabeça nesses momentos de cansaço mental. Então, descansem e tenham hobbies principalmente. Eu mesmo estou aqui desenhando e pintando com vocês, mesmo que o meu desenho não fique perfeito, eu tô descansando. E agora, nesse ano que vai vir, eu vou tentar adicionar a leitura como um novo hobby pra mim. E, inclusive, no vídeo passado, falando sobre objetivos para 2026, eu citei que o meu Kindle, ele tinha morrido e eu não tinha conseguido ressuscitar. E uma querida inscrita falou para eu continuar tentando e ver na internet outras soluções, e eu decidi dar uma segunda e última chance. E não é que deu certo. Eu deixei carregando por umas boas horas e em algum momento o meu Kindle, que não conseguia sequer ligar, ligou. E agora eu tenho em minhas mãos um Kindle renovado. Então, uma salva de palmas pra Duda, porque ela realmente me economizou muito dinheiro, porque eu ia jogar meu Kindle fora. E agora, oficialmente, eu posso começar meu 2026 com um novo hobby. Agora que os agradecimentos já foram feitos, vamos voltar pro assunto principal. Porque se você ignorar os sinais que a sua cabeça ela tá te dando, e você não desacelerar, as chances de você ter que parar porque seu corpo ele não tá aguentando mais, e tu piorar excessivamente, são muito altas. E aí é bem pior, porque aí você tem que parar 100%, eu não acho legal. Principalmente se o que você tem que fazer, que você tem que focar, é uma coisa que você não pode parar. Sei lá, um trabalho, faculdade, essas coisas assim. Então, você tem que descobrir o seu jeito pra poder descansar da melhor forma. E o meu jeito de descansar, mesmo com os meus compromissos, é basicamente tentar diminuir a intensidade de esforço. Pelo menos por alguns dias. E independente da onde que esteja vindo o seu cansaço, e se ele é um compromisso que você não pode deixar de fazer ele, ao menos tenta descansar nos momentos possíveis e desacelerar também. Eu particularmente, eu acho um saco ter que ficar descansando, tendo que ter esse momento de não fazer nada importante por pelo menos alguns dias. Mas a gente tem que lembrar que nem sempre tudo vai acontecer com o nosso querer apenas, né? A gente sempre tem que estar conectado com o nosso corpo e a nossa mente. E se uma dessas coisas fica desbalanceado, as coisas elas começam a piorar. E essa semana eu percebi isso principalmente porque eu tava terminando de editar um vídeo e eu percebi que eu tava ficando muito mais cansada do que eu fico normalmente. E foi muito bizarra a sensação, porque normalmente eu gosto de editar, eu gosto de gravar vídeo, essas coisas assim, porque eu realmente levo como um compromisso / hobby meu, que me traz felicidade, então é sempre bom fazer vídeo. Mas na hora que eu tive que editar foi bastante trabalhoso e foi como se eu estivesse tendo que tirar uma pedra de 200 quilos do meu caminho, de tão pesado que tava sendo a experiência. E aí foi quando eu percebi que eu tava me esforçando muito além da conta, e acabou que o vídeo ele não saiu nem tão bem editado assim, e eu ainda tava mais cansada do que eu estava antes. Mesmo que eu tenha unido todas as minhas forças que me estavam naquele momento, o vídeo ele não ficou bom. Mas eu não poderia faltar com o compromisso de ter vídeo nos dias corretos, que eram pra sair. Então eu aceitei a minha realidade. Então eu apenas diminuí a qualidade de edição, porque eu acho que é um bom meio termo, né? Porque nem vocês ficam sem vídeos e nem eu fico sem faltar com o meu compromisso. Pra mim é importante. E foi assim que surgiu a ideia de eu criar esse vídeo aqui. Principalmente desenhando, porque desenhar é uma coisa que me faz descansar a cabeça e eu consigo realmente usar o meu lado criativo pra fazer as coisas. E de certa forma eu fico no meu modo relaxar. E eu me estresso com outras coisas, mas tipo, me estressar com arte é tipo, me estressar se eu vou
usar o tom de azul mais claro ou se eu vou usar o tom de azul mais forte. Então é uma coisa completamente diferente. E eu acho que se você estiver passando por um momento em que você tá vendo que você tá se esforçando muito além da conta, eu sugiro que você, primeiramente, você tente aprender a como você pode resolver isso da melhor forma, sem se prejudicar e sem quebrar a sua saúde, né? Eu acho que a nossa sociedade, a gente tem meio que uma visão de sempre estar tentando fazer o nosso melhor, o esforço. Se a gente fizer o nosso melhor, a gente vai ser recompensado e tal. Mas de nada adianta você conquistar tudo que você sempre quis se você teve que sacrificar sua saúde por conta disso. E aí, como é que você vai desfrutar de tudo que você lutou para ter se você não tem saúde? Seja mental ou física. Então, saibam que uma hora o esforço de vocês vai ser recompensado. Só que como tudo na vida é só uma grande balança que a gente tem que ficar aprendendo a dosar e equilibrar as coisas, eu espero que vocês coloquem a saúde de vocês acima de tudo. E continuem se esforçando, mas sem desequilibrar todo o resto. E lá na frente, de qualquer forma, vocês vão estar desfrutando das suas recompensas. E de todo o seu esforço dado até agora. E dito isso, descansem, bebam água e principalmente se cuidem.